Bom, pessoal, retomando a aula sobre manutenção de rolamento, complementando, né, a primeira parte, eu vou continuar nesse material da NSK, um material muito rico de informações, né, assim como foi aquele primeiro, né, então essa outra apresentação em slides aqui também é um material muito bom para quem trabalha com manutenção mecânica, e é um material que ele serve como material de apoio na hora de se especificar as falhas de rolamento, tá? Então é um material da própria NSK, né? Eu não tenho, é um material que eu recebi, né, de uma outra escola que eu trabalhei, conforme eu já falei na primeira parte dessa aula. E então é um material elaborado pelo próprio fabricante, que é um grande fabricante aí de rolamentos, tá? Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as falhas, né? A falha ela pode acontecer por duas formas, né? Então pode ser uma falha natural, né? O que é uma falha natural? É aquela que acontece por fadiga. O material ele atingiu o fim da vida útil, e em função da fadiga, né, que é um comportamento que o material apresenta quando é submetido a tensões cíclicas de esforços mecânicos, né? Então chega uma hora que o material ele vai naturalmente ter que ser substituído. O componente naturalmente ele tem que ser substituído, né? Qual que é o objetivo da manutenção? Atuar de forma que toda essa vida útil do rolamento seja de fato aproveitada, tá? Então aqui fala, né, que os rolamentos, quando atingem tal limite, apresentam um desgaste dos componentes, das pistas, né, que é onde as esferas vai tá rolando ali, né? Então isso é um tipo de falha que pode ser denominada por escamamento, depois eu vou mostrar, né? Um outro tipo de falha, esse é uma forma do componente falhar que não é aceitável dentro do universo da manutenção, e a manutenção ela pode colaborar para que seja identificado as falhas, são as falhas prematuras, tá? Então, prematura quer dizer que aconteceu antes do momento ideal, né? Então aqui fala que os rolamentos eles são danificados e falha de forma rápida e inesperada, ou seja, antes do fim da vida útil, tá? Então aqui nós vamos usar algumas informações para que o pessoal da manutenção tenha artifícios em mãos para conseguir atuar de forma a evitar essas falhas prematuras, tá? Então aqui, além do rolamento em si, ele tem toda uma outra série de aspectos, né, que estão relacionados. Então, quando a gente analisa uma falha em rolamento, pode ver que isso aqui é um rolamento todo danificado, né? É necessário uma análise um pouco mais ampla acerca de alguns aspectos relacionados à aplicação desse rolamento, né? Então aqui, por exemplo, a intensidade e a direção da carga aplicada, a rotação, né, se a rotação está adequada com o rolamento, a questão da lubrificação, isso aqui é de grande importância, né? É um conhecimento dentro da área da manutenção, em específico para rolamentos. Isso aqui é de grande importância, porque um rolamento mal lubrificado, ele falha de um modo prematuro, né? Tá? A configuração dos conjugados, ou seja, os elementos que estão associados, né? Então aqui a gente tem o rolamento, tá? Então isso aqui é o rolamento, ó, né? É um rolamento de esfera. Ele é montado num mancal, isso aqui é um mancal. Aqui ele tem um anel de trava, que é o eixo, ó. Aqui tem um canalzinho no eixo, onde vai uma trava para evitar o movimento axial desse rolamento, tá? Depois, há uma tampa que fecha esse rolamento dentro do mancal, né? E há um sistema de vedação aqui que proporciona que o lubrificante, a graxa, o óleo fique confinado aqui e faça a lubrificação correta, tá? Então, associado à falha do rolamento,
há necessidade de investigar, de averiguar todo esse conjugado aqui. Ó. Por quê? Porque alguma dessas peças pode estar colaborando para que a falha do rolamento aconteça. Por exemplo, o sistema de vedação. Se o sistema de vedação ele não está correto e não está vedando, vai entrar algum tipo de contaminação e isso vai danificar o rolamento. Tá? Uma outra situação é a comparação da evolução dos problemas no equipamento. Né? Então, o equipamento ele pode começar com um ruído, né, um ruído anormal, uma vibração, né, então esses sintomas eles podem informar algum tipo de evidência que leva a uma eventual falha, tá? Então, a necessidade de se comparar a evolução dos problemas do equipamento. Ou seja, por exemplo, uma evolução no ruído, na vibração, e isso leva a uma possível previsão de falha do componente e, por consequência, a parada do equipamento, tá? Aqui, então agora é uma sequência aqui, pessoal, eu não vou entrar em detalhes em todos aqui, mas é uma sequência de falhas, tá? Então, tem aqui a falha, tem o sintoma, ou seja, qual que é o efeito dessa falha, né? Qual que é a causa e qual que deve ser a ação. Por exemplo, no caso do escamamento, ó, saída de material pela fadiga do aço. Então, aqui é um rolo escamado, ó. Aqui é uma pista escamada, né? Então, há aqui uma possível causa, né? Então, fala carga radial excessiva. O que é a carga radial? É a carga que atua nesse sentido do rolo. Ó. Isso faz com que o rolamento seja escamado, tá? A ação para isso, reestudar as cargas aplicadas, tá? A mesma coisa acontece na pista, né? Então, tem aqui o sintoma, a causa e a ação. Por exemplo, aqui escamamento na pista no intervalo das esferas. Ó. Então percebe que tem um intervalo. Ó. Daqui até aqui a esfera deu um giro completo. Ó. Então ela fez uma revolução aqui. Então ela marcou aqui e depois marcou aqui. Significa que a esfera ela tá com uma marca num único ponto. Isso daqui é a causa, impacto na instalação. Então diretamente relacionado. Então, algumas dessas falhas são relacionadas à manutenção, outras não. Por exemplo, carga radial excessiva. Isso aqui é um erro de projeto ou um erro operacional, né, do equipamento. Tá? Já nesse caso, a instalação, isso daqui é compromisso da equipe de manutenção, é responsabilidade da equipe de manutenção. Tá? Então, deve ser feito a análise, né? Ou seja, o rolamento ele pode estar sendo danificado na montagem, que é a instalação aqui, ó, tá? Aqui outros casos de escamamento, né? Então eu não vou passar um por um porque vai ficar demorado. Aí, como eu falei, esse material é uma bela coleção de slides para que seja usado como material de consulta na análise de um determinado, por exemplo, o mecânico que tem acesso a esse material. Ele desmonta lá o rolamento, analisa o rolamento, vamos ver aqui qual que é a falha, né? Qual que é a evidência de falha. Então ele vai ver qual é o sintoma, ele vai contribuir para uma possível causa e vai contribuir para uma possível ação para que aquela falha não aconteça, tá? Então, é através de uma análise dessa, lembrando que isso aqui são todas imagens reais, tá? Então, isso aqui são fotos mesmo, o que ilustra aí a realidade, tá? Aqui o descascamento, né? Então, tem aí também o sintoma, a causa, aqui pode ver que está relacionado à lubrificação, ó. Né, se está descascado, ó, nos 3 casos a questão da lubrificação, conforme nós já conversamos, é a responsabilidade da área da manutenção, né? Então isso deve ser averiguado, tá? Arranhadura, né? Então aqui está impureza em contato com as esferas durante a rolagem, ó, arranhou todo o material. O que é impureza? Pode ser cavaco, pode ser fagulha, pode ser poeira, terra, ou seja, ou é na montagem ou é o sistema de vedação. E isso também compete à manutenção, tá? Ou se não aqui, ó, fala excesso de carga radial, né? Excesso de carga já é questão operacional ou de projeto.
Aqui o escorregamento, no caso do escorregamento, tá relacionado com lubrificação, né? Seja por deficiência ou por excesso. Então, aqui o rolo, ele não vai rolar, ele vai deslizar, como se ele só tocasse uma superfície e fosse deslizando sobre as pistas, né, do rolamento, tá? Então está associado aí à questão da lubrificação. Fratura e trinca, né? Isso pode estar relacionado à carga de choque, né? E isso quando o componente em trabalho, né? Carga excessiva não prevista em projeto. Então lá no setor de projeto foi determinadas dimensões para que atenda a uma eventual solicitação de carga, e na verdade o rolamento está subdimensionado, né? Tá? Ou seja, está aquém dos esforços que ele deve suportar. Aqui, no caso de gaiola avariada, tá? Então a gaiola ela é um suporte onde os elementos eles são colocados dentro do rolamento, e então eles podem danificar também. Aqui é um material frágil, né? Se for submetido a um esforço anormal, ele pode ser danificado, né? As gaiolas, tá? Então tem aqui também o sintoma, a causa, ó, choque durante o manuseio. Aqui no caso a causa, a ação de carga anormal na gaiola gerado por desalinhamento na instalação. Então tem a questão do alinhamento, né, que deve também ser bem rigoroso na hora de montar o equipamento, tá? Aqui impressão, então fica aí certas impressões no material, né? Isso pode estar relacionado à impureza, ó, né? No caso, a impureza é o sistema de vedação que não está sendo eficaz, ou a impureza no próprio lubrificante, tá? Aqui o desgaste através de corrosão por pitching e marca de oxidação, né? A oxidação ela está relacionada à entrada de líquidos, principalmente água, né, dentro do rolamento, e o rolamento ele oxida, né, enferruja aí de uma maneira popular falando, tá? Então ele é acometido de oxidação. Aqui o desgaste do rolamento, tá? Então percebe que desgastou o rolo, desgastou as pistas, né? Isso devido ao esforço mecânico. Aqui corrosão por contato, né? Então fala, ó, que é o ajuste inadequado. O que é o ajuste inadequado? Muita interferência na hora da montagem, já entra forçando aqui, ó, e já danifica o rolamento. Ou seja, isso aqui está associado diretamente à manutenção, tá? Então quem é responsável por verificar isso? A equipe de manutenção, tá? Aqui escorregamento, né? Então também tem mais aí alguns sintomas, né? Que é o esmagamento, tá? Então tem aí vibração de origem externa quando na parada do equipamento, né? Então aqui está relacionado à vibração, a falha. Superaquecimento, então percebe que chegou até a mudar a coloração, ó, né? Isso pode ser uma pré-carga excessiva, contaminação por impureza, desalinhamento entre os anéis. Então tudo isso faz com que o rolamento aqueça e seja danificado, tá? A corrosão elétrica, que é a passagem de corrente elétrica pelo rolamento, tá? Isso faz com que, ó, façam algumas marcas e danifique o rolamento, tá? E aqui marcas de instalação. Isso aqui está diretamente relacionado com o procedimento de montagem e desmontagem, né? Que é aquilo que a gente conversou na outra apresentação de slides ali, toda aquela forma correta de fazer a montagem, tá? Então, esses slides são a respeito de falhas. É um ótimo material de consulta na determinação de uma causa de falha em rolamento, tá? Eu fico por aqui também nessa apresentação, e a gente encerra aqui esse conteúdo de manutenção de rolamento.